Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Vamos fazer neste momento uma prece, pedindo a proteção, a luz de Jesus sobre todos nós, para que possamos também, com esta luz, com esta paz, podemos passar para as pessoas, podemos transmitir para as pessoas essa energia de grande vibração do Mestre. O Mestre que deve, com tudo isso, acalmar os nossos corações, energizando o ar que respiramos, a Terra, o nosso querido planeta azul. Também queremos agradecer por este momento, agradecer a Deus pela vida que foi criada há milhares de anos, pela existência desta encarnação, para que possamos fazer o melhor possível com ela. Muito obrigado, e que assim seja. O nosso trabalho de hoje é Não Duvides, está em Tiago, capítulo 1, versículo 6. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos nas realizações que empreendes procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação, nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e olvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo, e a inclinar-nos para a negação e para a morte. Mas uma lição soberba nos é dada por Emmanuel nessa passagem de Jesus, né? Não duvides. O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Então, Antônio, nós conseguimos perceber, desde o enunciado de Tiago, bem como na precisa exposição de Emmanuel, que nós estamos falando de fé, Antônio. Fé. Fé que nós temos no Evangelho no capítulo 19, onde, depois da parábola de Jesus, com relação ao menino lunático que o pai trouxe para os discípulos e que eles não conseguiram curar, e que Jesus chamou a todos os presentes de homens de pouca fé, os Espíritos nos dizem que
A confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando não acreditamos em nós mesmos. E é o que Emmanuel nos coloca aqui. A fé, logo adiante nesse capítulo, ela se transforma a partir do ensinamento do irmão José, na mãe da esperança e da caridade. Antônio, com base neste tripé, muito embora nós estejamos num planeta de expiação e provas, na condição de espíritos infantis em processo evolutivo, nós já podemos fazer muito. Podemos fazer muito se nós tivermos fé, porque esta fé vai nos levar a acreditar sobre a nossa origem, sobre o nosso Criador e sobre aquilo que o Espiritismo nos fala sobre a grandeza de tudo isso. É a fé, Antônio. A nossa reflexão está na fé. A fé, aquela fé que derruba montanhas? Sim, aquela fé que derruba montanhas. Mas o Espiritismo... Eu levei um tempo, Antônio, eu até falei isso no programa passado, para entender o significado do Consolador. Por que Jesus chamou o Espiritismo de Consolador? Ele não chamou o Espiritismo, ele disse que mandaria o Consolador. E o Espiritismo se apresentou como tal. Eu levei tempo para entender. Mas o tempo foi ótimo e necessário para que dentro de mim pudesse se inserir esse conhecimento, esse ensinamento, que se transformou em conhecimento, e agora eu não digo mais eu creio, eu digo eu sei, porque o Espiritismo me ensinou. Então, a fé que o Espiritismo me ensinou sobre a movimentação da montanha, a montanha não é física, Antônio. Sim. A montanha são as dificuldades que nós temos, as nossas atribuições evolutivas que num planeta de expiação e provas são dificultosas para todo mundo, não tenha dúvida. É um aprendizado em que nós, optando pela lei de Deus, nós avançamos com certa celeridade, optando pelo caminho contrário, nós vamos passar pelo exercício da dor e vamos evoluir igual. O grande representante de Deus na terra, o Deus maior, o Criador de tudo, para nós que acreditamos no Cristo, para os cristãos, e no Brasil somos uma grande maioria de cristãos, é Jesus, exatamente é Jesus, é o grande representante dele. Digamos assim, para a terra o filho predileto, e o pessoal às vezes diz filho unigênito, né? Filho como se fosse filho único, não, ele é pai, Deus é pai de todos nós, mas é o filho que ele mandou, que não precisava ter mandado, porque ele não precisava mais disso, ele já tinha passado por tudo isso, 10 bilhões de anos atrás, mais ou menos, estou chutando o tempo aí, só para o pessoal ter uma ideia, 10 bilhões ou mais, né? Ele mandou esse filho que tinha passado por todas as agruras, tendo nascido bem lá atrás, como simples, ignorante, como cada um de nós nasceu, ele mandou depois, não, tu não precisa mais, filho, tu é meu braço direito aqui, não, mas eu quero, pai, deixa eu ir lá, eu quero ajudar, deixa eu ir lá, e o pai, então vai, filho, depois tu voltas para cá de novo, vamos trabalhar, continuar trabalhando, criando mundos por aí afora. Só que nós não entendemos assim. Nós, humanos, seres humanos, planetários, terráqueos, nós não entendemos assim porque no início de Jesus, vamos falar agora do início, ele era o perseguido. Passou-se um tempo depois, ele ficou, a turma dele, que seria a turma dele, que seríamos nós, fomos perseguidores. E criamos um Deus vingativo, um Deus bravo com seus filhos, um Deus que castigava os seus filhos, e por isso criamos tantas coisas de raiva, de morte, de ódios, contra os nossos irmãos que não pensavam igual a nós.
Este é o Deus que nós temos que ter fé. Por isso que eu trouxe um pouquinho da história para mostrar que não é esse o Deus que nós temos que ter hoje. Não é esse Deus vingativo que julga lá de cima cada um de nós e pune. Não, é o Deus amor, é o Deus que quer só o bem dos seus filhos, é o Deus que o Cristo veio trazer e que ainda, nesta época que estamos vivendo, não está sendo entendido, porque ainda fazemos as coisas das leis mosaicas, 613 leis que ele teve na sua época de fazê-las. Antônio, mas para um planeta cuja categoria é de expiação e provas, aqueles espíritos que o Espiritismo nos concede a ideia de elevados, de superiores, a tudo observam com muita piedade, com muita misericórdia. E talvez tenha sido isso, o amor em movimento, numa expressão que nós aqui ainda não compreendemos, que motivou o Mestre Jesus a aceitar o convite, o desafio de vir falar em amor para seres humanos recém-saídos da animalidade. Então, para este raciocínio lógico que o Espiritismo me proporciona, o desenlace do que ocorreu com Jesus é quase natural, Antônio. É como se nós hoje fôssemos falar de amor para os animais. Eles não iriam entender, como nós não entendemos Jesus. Mas o tempo passou. Hoje, passado 2000 anos, com o advento do Espiritismo em plena florescência no planeta, nós temos capacidade de compreender melhor as coisas. Por isso que fé hoje, o Pai Nosso hoje, o Jesus hoje tem que ter maior significado para nós, Antônio. E isso é demonstração de fé. Se a fé é a mãe da esperança e da caridade, a caridade quem nos disse como praticar foi o Mestre. Ele foi tão magnânimo na sua curta jornada que conseguiu exemplificar materialmente o que é o amor. É a caridade em movimento. Tem 3 pilares na caridade que, se tu praticar, tu estás sendo amoroso, benevolente para com todos, indulgente para com as imperfeições alheias e perdoando as ofensas. Tudo isso é ferramenta que nós temos, Antônio, para não duvidar daquilo que nos é ensinado, sobretudo sobre nós mesmos. Não está na hora, tu não acha, de nós acreditar mais na nossa origem, Antônio? Ah, sim. Então somos deusinhos. Sim. Aí que é o grande detalhe. Nós temos que nos autodescobrir. Uma vez eu falava com um amigo, estudioso do Espiritismo, inclusive, e ele dizia, porque ele via tanta coisa assim, a nossa essência é má, é ruim. Aí eu tentei explicar para ele, e ele entendeu depois, que não, se a nossa essência, a essência é o Espírito. Se a nossa essência fosse ruim, não teria sido criada por Deus. Deus não criou nenhuma ruindade. Ele não criou o diabo, não criou a maldade. Não, gente, isso que é importante que nós entendamos. Nós temos que deixar florescer a nossa essência. Nossa essência é divina, que tu falavas agora, os deusinhos que nós temos lá dentro de nós, deixemos sair para fora esse deusinho. Isso é importante, eu sei que a gente esconde ele. A gente esconde em casa, às vezes, em casa.
esconde lá na rua, porque a gente não quer demonstrar fraqueza. Acha que demonstrar amor é fraqueza. Então demonstramos que somos aqui, porque isso, aquilo. E tudo isso, Antônio, não é um exercício de crença, é um sentimento. Então nós temos que avançar do sentido de crença, que alguém nos disse que é assim. Nós estamos aptos a dizer, eu sei, eu sinto isso. Eu sinto isso. É assim porque eu sinto que é assim. Mas até chegar lá é de muitas passadas. Mas o nosso até chegar no eu sinto. O nosso programa tem que desafiar os nossos espectadores. Até chegar no eu sinto, porque a gente sabe e não sente. Às vezes a gente sabe e não assim, sente. Pensa que sabe, então. Há um antagonismo dentro de nós, Antônio, que é o orgulho e a humildade. Quanto mais nós tiver de um, mais diferente nós seremos em relação a quem tiver do outro. Quando nós tivermos orgulho em abundância na nossa estrutura emocional e sentimental, nós seremos crentes, porque nós nos submeteremos à superficialidade das coisas, estaremos preocupados mais com a coisa que nos diz respeito aos sucessos materiais, que são palpáveis. Agora, quanto mais humildade nós tivermos no coração, quanto mais esse sentimento que Jesus colocou na primeira escada, no primeiro degrau da escada das bem-aventuranças, mais nós estamos capacitados de compreender o nosso Pai, o nosso Mestre, a nossa origem e a nossa condição de filhos do Criador do Universo. Quando a gente é ignorante, e a gente tem medo. Não faz porque tem medo, é ignorante, e o egoísmo adota outras atitudes e nós vamos passando ao largo desta grandeza existencial, mas vamos sofrendo, Antônio. Não passamos batido, não passamos de escondidinho pelo lado da cabana, não. A gente vai sofrendo. Então por que não aprender? Por que não mergulhar naquilo que caridade representa? Por que não acreditar que somos divinos? Podemos muito. É o convite. É não duvidar, a lição é não duvidar de nós mesmos e através da fé, que foi a lição principal, né? Através da fé que devemos ter no grande Pai, amoroso Pai, perfeito em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, e no Cristo, o seu representante maior aqui na terra, que veio exatamente pregar o amor para nós, não duvidar deles. É que às vezes a gente duvida, porque a gente, eu acredito, mas dá um tropeção ali, é alguém que buzinou no trânsito lá, é alguém que apontou o dedo para mim, e eu saí duvidando já, mas por que isso, por que aquilo, por que isso? Não duvides, mantenhamos a fé, e às vezes a gente cai sim, mas isso não é só para uma religião, isso é para toda a humanidade, gente. As religiões são importantes para alertar exatamente isso. As religiões precisam se aliar em cima dessa virtude maior, que é o bem, que é a fé, que é a caridade, que é o amor, que Jesus veio dar para nós. E parar de fazer guerras internas e externas. Não duvideis. Não duvidem de suas capacidades. Não duvide da sua, Antônio. Não vou duvidar da minha. Qual é a minha capacidade? A minha capacidade está sendo treinada para um dia atingir a angelitude. Ah, mas que pretensão dele. Não, é isso que essa escola que a gente fala que a gente está, que escola que vocês acham que é? É a escola da angelitude, Antônio.
Nós estamos aparando as arestas dos nossos defeitos e granjeando virtudes. Cada encarnação nós estamos nos tornando seres melhores. E, às vezes nem querendo, né? Nem querendo. Empurrado? Sim, empurrado. Vamos ser empurrados. Isso não vai ser agora, não, gente. Não, claro, isso vai demorar. não. Isso vai demorar. Para todos nós vai demorar. Mas uns vão mais rápidos, outros mais lerdos. Mas vamos chegar lá, porque Deus é justo. E Deus quer. Jesus disse, todos um dia voltarão ao meu redil. O que Jesus quer dizer com isso? Todos, ele falou. Nenhuma ovelha será desgarrada. Jesus disse isso, gente. Nenhuma ovelha será desgarrada. Qual é as ovelhas? É toda a humanidade. Tudo que Deus criou. Tudo. Quando nós falamos neste projeto futuro da angelitude, a gente não está sendo ingênuo de achar que isso é para 10, 20, 30, 50, 100 encarnações. É para muito mais, Antônio. E aí a gente tem o exemplo. Jesus é o exemplo. Mas Jesus era muito mais do que um anjo na nossa concepção. Sim. Porque ele tem anjos na nossa concepção sob o seu comando. Inclusive um deles é o governante, o responsável por este país que nós vivemos. E que está destinado, segundo os Espíritos, para ser a luz do mundo, a pátria do Evangelho. Jerusalém foi transportado para a terra do cruzeiro. Está na hora da gente parar de fazer tanta bobagem, né, meus queridos? Está na hora de nós seguir aqui o que o Emmanuel falou. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Percebe como o ensinamento ele é apaziguador? Ele, além de instrutivo, ele nos enche de alegria. Ele conforta o coração. Ele nos produz soluções, porque espíritos benfeitores se unem aos nossos propósitos e nos influenciam positivamente. Volto a repetir aquela frase: ser bom é muito bom. Ser bom é bom. E pode encerrar então, irmão. Depois que ser bom é bom, é ótimo. Então, gente, ensinamentos desta natureza que nos desafiam aquela parte nossa que ainda está em dormência, que nos desafiam aquela parte que ainda está esperando a explosão do perfume da flor se abrindo, que nós, com muita alegria, estamos pedindo permissão para encerrar este programinha despretensioso, mas que tem a ousadia de desafiar a nossa inteligência e a nossa origem. Senhor, obrigado por esta oportunidade. Obrigado por estes momentos em que Antônio e eu, e outras tantas vezes o Dilson, nos propomos aqui como aprendizes do Evangelho a nos transportar para o futuro e ver as blandices do teu amor circulando entre os seres. Obrigado. Por ora suplicamos a tua ajuda e o teu auxílio, para que possamos curar as feridas da nossa alma, para que possamos sair do pântano das nossas iniquidades e que possamos vislumbrar a tua luz, vencendo as brumas da nossa ignorância, nos fortalecendo a nossa fé, a nossa certeza de que o caminho é esse que tu nos mostrou. Muito obrigado por tudo, Mestre. Que assim seja.